I just feel like we get to all go on a story together. Eu sinto como se todos nós estivéssemos caminhando nessa história juntos. And we've made it so far. E a gente conseguiu chegar até aqui. We're going through Mark 13 today. Hoje nós vamos estar falando sobre Marcos 13. So if you brought your phones, you can pull them out. Então, se você trouxe o seu telefone, a sua Bíblia, abra. Or your Bible, if you're one of the few. Aqueles poucos que trouxeram Come a on. Bíblia, abram suas Bíblias. And I just lost my page. E eu acabei de perder aqui a minha página. But flip to Mark 13. Vamos lá para o Marcos 13. And the beautiful part about going through a whole book E nós vamos, quando você vai pela todo esse livro, is you have to go through the whole book. você tem que ir para todo o livro. That means you can't skip the parts you don't like. Quando você está lendo o livro, você não pode pular as partes que você não You gosta. can't skip the parts that make you uncomfortable. Você não pode pular as partes que você não se sente confortável. And I think that's what we on DBS have been learning. E nós temos aprendido isso na nossa escola da Bíblia. Some parts you don't like as much as others. Algumas partes da Bíblia a gente não gosta como that- outras. Isn't that true, guys? Não é verdade, gente? É isso. A little bit. But the beautiful part is that actually all of Scripture is so good. Mas uma coisa mais linda é que toda a palavra de Deus é boa. All of it reveals God's character and nature. Tudo revela, toda a palavra revela o caráter de Deus e sua natureza. And I don't know if you've seen, but as you're looking at Mark right now, you Eu can não sei se você viu, mas quando você olha para o livro de Marcos, even just like reading the headings, mesmo quando você lê os títulos, you might get a little bit uncomfortable. você talvez se sinta meio incomodado. The signs of the ends of the age, Os sinais do final dos tempos. the abomination of desolation. Abominação. You're like, what is he going to talk about today? O que é que ele vai falar hoje à noite? Maybe you've read these passages before Talvez você já tenha lido essas passagens antes. and you've thought, okay, let's like move on. E talvez você fale, ok, vamos pular, vamos passar para o outro. Something pretty important is going to happen after, Alguma coisa importante vai acontecer depois. and I want to get to that part. E eu quero chegar naquela parte. But today we get to be here Mas hoje nós estamos aqui. and see what God has for us in this E scripture. vamos ver o que Deus tem para falar conosco aqui nessa escritura. And I think in my journey with the Bible, E na minha jornada na Bíblia, something beautiful has been wrestling with the parts of the Bible that I think some people find uncomfortable. algumas coisas que eu tenho batalhado com a Bíblia, que algumas pessoas se sentem incomodados. And I've loved just being able to learn that God's character is revealed so much through that. Eu amo saber que o caráter de Deus se revela nisso. And God is consistent throughout all of Scripture. E Deus, ele é consistente em todas as escrituras. I remember going back home Eu lembro quando eu voltei para casa and being invited to teach. e eu fui convidado para ensinar. And they said, Joseph, you've done a Bible school. E eles falaram, Joseph, você fez uma escola da Bíblia. Why don't you teach us like the inductive method or something? Ok, talvez você pode ensinar o método indutivo. And I was like, I could. Eu poderia, It sounds kind of boring. mas parece meio chato. So instead, I decided to tackle God's anger, Ao invés disso, eu decidi falar sobre a ira de Deus, biblical genocide, sobre genocídio bíblico, women in leadership mulheres em liderança, in one sermon. e tudo isso num sermão só. There's some things I wouldn't do again. Nunca mais vou fazer isso. But I do love this like wrestling Mas eu amo essa luta and bringing people into the truth of the scripture. e trazer as pessoas para a verdade da Bíblia. What I found going through Mark O que eu percebi caminhando por Marcos is that Mark 13 doesn't really make sense on its own. é que Marcos 13 sozinho, somente aquele capítulo, não faz muito sentido. But as I read it from the start, it started to make so much more sense. Mas quando a gente começa a ler do início, começa a fazer muito mais sentido. And it started to change the way I think about this Mark 13, the end of the world stuff. E aí começou a mudar a minha impressão de Marcos 13 com relação ao final do mundo. So that's what we're going to do tonight. Então é isso que nós vamos fazer aqui hoje à noite. Is we're going to start at the beginning of Mark, Nós vamos começar lá no início de and we're Marcos. going to do an overview of the whole thing, E nós vamos fazer toda uma análise em todo o livro. and then look at chapter 13. E depois nós vamos ver no capítulo 13. Bear with me. Então, por favor, caminhe junto comigo. Mark 1:1. Vamos lá em Marcos 1:1. In the beginning No início of the gospel of Jesus Christ, do Evangelho de Jesus Cristo, the Son of God. o Filho de Deus. You may be thinking, okay, this is just the start of Mark, and Mark is a gospel. E aí você pensa, tá bom, esse é o início de Marcos e Marcos é um evangelho. But if we think about the first person to ever read this sentence, Mas se você pensar na primeira pessoa que leu essa sentença, essa frase, this would have been
mind-blowing. Isso seria algo que iria fazer com que eles ficassem espantados. There's a inscription we found Existe uma escritura que foi achada around the time of Jesus que aconteceu mais ou menos no tempo de Jesus, that says the birthday of Jesus Christ was the beginning of the gospel for the world. fala assim que o aniversário de Jesus Cristo foi o início do evangelho no mundo. And you might be thinking, this is really similar to Mark 1:1, Aí talvez você está falando, isso está se referindo a Marcos 1:1, the beginning of the gospel. o início do evangelho. Okay, I lied. Eu menti. This isn't what the inscription says. Isso não é o que a Bíblia fala. The actual inscription says the birthday of the god Caesar Augustus was the beginning of the gospel. to the Fala na world. realidade, o aniversário é o dia do nascimento do Deus César Augusto. And the word good news was actually a political word. Então essa palavra boas novas is actually what? Political. É uma palavra política That would use to describe the birth of a king que na realidade era usado para falar sobre o dia do nascimento do rei, or a military victory. ou então era falado para falar sobre vitória militar. And what the inscription says is it continues to say that Caesar Augustus, Então o que a palavra fala é que César Augusto, who's like ruling the world at this time, que estava governando o mundo durante esse tempo, is sent by the gods foi mandado pelos deuses to benefit all of humanity, para beneficiar toda a to humanidade, be a savior to the world, para ser o salvador do mundo, and he might end war and bring peace. e ele talvez acabaria com todas as guerras e traria paz. But here Mark is saying actually there's another king. Mas aqui em Marcos está falando sobre um outro rei, There's another king that was not chosen by man, que era um outro rei que não foi escolhido por homens, but is going to bring this ending of war, mas iria trazer sim o final de todas as this guerras. peace to the nations. Essa paz para as nações. So Mark is using the gospel politically here. Então o Marcos ele está usando o gospel de forma política aqui. Okay, let's go back to the verse 1. Ok, vamos voltar lá para o versículo 1. The beginning of the gospel of Jesus Christ. O início do evangelho de Jesus Cristo. Jesus Christ. Jesus Cristo. Christ is not his surname. Ok, Cristo não é o sobrenome. It's not Jesus' first name, surname Christ. Não é Jesus o primeiro nome e Cristo o sobrenome. But Christ is his description. Mas Cristo aqui é descrição. Christ is his job title. Cristo é o trabalho dele. And Christ is a word that they would use for the anointed one. E Cristo era a palavra que significava aquele que é ungido. The one who all of the Old Testament prophesies about. Aquele que todo o Velho Testamento profetizou sobre. So what Mark is saying in the first verse is he's declaring the world is changing. Aqui no primeiro versículo ele já está falando, o mundo está mudando. There's the birth of a new king, Teve o nascimento de um novo and rei he's the Messiah. e ele é o Messias. I'm going to read one prophecy about this anointed one, this Christ. Eu vou ler uma profecia desse ungido que é Cristo. It comes from Zechariah 9 verse to 10. Está lá em Zacarias 9, 9 e 10, você pode ler na sua Bíblia em português. It says, "Look, O Jerusalem, your king is coming to you. He is righteous and victorious, yet he is humble, riding on a donkey's colt. Your king will bring peace to the nations. His realm will stretch from sea to sea and from the Euphrates River to the end of the earth." Mark is saying this guy is going to be the guy. Marcos está falando que esse cara vai ser o cara. The kingdom that you've been waiting for is here, O rei que vocês estavam esperando está aqui. and he's going to take over the world. E ele vai governar sobre o mundo. And as a first century Jew, E como os judeus do primeiro século, this was great news. isso era boas novas. And we see this theme of the kingdom of God echoing throughout the Gospel of E a Mark. gente vê esse tema em todo o livro de Marcos. Mark 1:14 to 15 says, Jesus came to Galilee proclaiming the gospel Marcos 1, 14 e 15, você pode falar, Jesus veio proclamando o evangelho. and saying the time is fulfilled, the kingdom of God is at hand. E ele fala que o tempo de Deus está vindo para cumprir o reino dele. They wouldn't be thinking about a spiritual kingdom, Ele não estava esperando sobre um reino espiritual, but a physical one. mas algo físico. Everyone would have thought this was a physical kingdom. Todo mundo achava que era um reino físico.
My favorite comparison of Jesus to Caesar comes from Mark 8. Minha comparação favorita de Jesus com César, você vai encontrar lá em Marcos 8. And it's the story of Jesus going to a blind man. Fala sobre a história de Jesus quando ele foi para o homem cego. And he takes the man by the hand and he spits on his eyes. E aí ele pega o homem pela mão e cospe no olho desse homem. And the man is healed. E o homem é curado. At the same time this Mark was written, there was a story circulating the Roman Empire Ao mesmo tempo que Marcos estava sendo escrito, havia uma história que estava acontecendo no Império, about the current emperor Vespasian. que estava falando sobre o Império, os imperadores daquela época. And the story is that Vespasian had a dream E a história falava sobre alguém que teve um sonho. that the gods told him, if you just spit on the blind, you'll heal them. E a história falava, se você cospe no homem cego, ele vai então ser curado. And this story kind of confirmed Vespasian's authority. E essa história de Jesus confirmou e deu autoridade. That this guy is chosen by the gods. Que esse homem tinha sido escolhido pelos He's deuses. given authority to heal. Foi dada autoridade para ele para curar. And here Mark is saying, actually, there's someone else who's given authority. E aqui em Marcos está falando que essa autoridade foi dada para uma outra pessoa. This guy is given authority just like the Caesar is. Esse cara teve autoridade da mesma forma que César. So everything that Mark is saying is he's screaming, this will be our new king, our new Caesar, and our new Messiah. Tudo que Marcos fala aqui esse é o seu novo rei, o seu novo César, o seu novo Messias. And then we get Jesus entering Jerusalem on a donkey. E aí você vê Jesus entrando em Jerusalém num jumento. Just like it was prophesied in Zechariah 9:9. Da mesma forma que foi profetizado em Zacarias 9:9. That the king would enter on a donkey. Que o rei entraria num jumento. And so then we get to Mark 13. E aí a gente chega em Marcos 13. With this anticipation. Com essa antecipação. And we know that the Jews are getting ready to just crown Jesus. A gente sabia que os judeus estavam ali prontos para coroar Jesus. They're going to announce him. They're going to proclaim him king. Eles iriam proclamar Jesus então rei. And then bring his new rule. E trazer o seu novo reino. And so when we get to Mark 13. Mas aí quando você chega lá em Marcos 13, the Jews are kind of like they're flexing their temple. Os judeus estavam ali no templo. They're like, look, Jesus, this is a nice temple. Ok, Jesus, esse é um templo legal. It's going to look even better when you fill it with gold from your conquests. Vai ficar muito melhor quando você encher dos ouros de todas as suas conquistas. And this is when Jesus kind of flips the script on us. E aí é quando Jesus coloca de volta as escrituras. And he says, actually, the temple's going to be completely destroyed. E ele fala, não, na realidade o templo vai ser destruído. And the disciples are like, wait a second. Peraí. This wasn't what we had planned. Isso não era o que a gente estava planejando. When we were planning your new emperor. A gente estava planejando um novo império. And so they pull him aside privately. E aí, finalmente. And they say, Jesus, what did you really mean by that? Jesus, o que você está querendo dizer com isso? And then Jesus says. E aí Jesus fala então. In Mark 13, 7 through 8. Em Marcos 13, 7 e 8. Read it in your own language. Você pode ler na sua própria língua. But I'll read it in English. Eu vou ler em inglês. When you hear of wars and rumors of wars, do not be alarmed. This must take place, but the end is not yet. For nation will rise against nation and kingdom against kingdom. This will be the beginning of earthquakes in various places. There'll be famines. These are just the beginning of birth pains. And the disciples were like, what? Os discípulos falaram o quê? Like this is so confusing. Now that these kingdoms are not your kingdoms. São confusos. Como é que esses reis não é o seu rei? And why are you talking about the beginnings of pains? Por que você está falando aqui sobre o início das dores? This kingdom was supposed to bring your new rule and reign and peace. Será que esse rei não era para poder trazer aqui as novas regras e reinar em paz? This doesn't seem like good news at all. Isso aqui não parece ser boas novas. And then Jesus continues. E Jesus então continua. And brother will deliver brother over to death. This is 12 and 13. Esse agora é 12 e 13 lá de Marcos 3. And the father his child and children will rise against parents and have them put to death, and you will be hated for my name's sake. For Jesus' name, everyone's going to be hated.
Então o nome de Jesus iria ser odiado. Jesus is supposed to be the one everyone is going to worship. Jesus deveria ser a pessoa que todo mundo iria adorar. Jesus continues in verse 14 to 23. E aí Jesus continua, aí fala 14 a 20. And this is when it gets real gnarly. Aí é quando começa a ficar feio. And when you see the abomination of desolation standing where he ought not to be, those who are in Judea flee to the mountains. Let the one who is on the housetop not go down nor enter his house to take anything out. And the one who is in the field not turn back to take his cloak. And alas for the women who are pregnant and for those who are nursing infants in those days. Pray that it will not happen in winter. For those days there will be such tribulation that has not been from the beginning of creation, that God created until now and never will be. And what Jesus is showing O que Jesus está mostrando aqui, is that it seems like as his kingdom arrives, que enquanto o seu reino estiver crescendo, so will the advent of suffering. também iria crescer o sofrimento. That as his kingdom comes, there won't be, no one will experience such tribulation as until now. Que enquanto o seu reino estivesse crescendo, as pessoas iriam estar sofrendo toda a tribulação. So my point Então, meu is that ponto, what Jesus is saying is he's bringing this kingdom of now, not yet. o que Deus está falando aqui, que ele iria trazer esse reino, mas não ainda. That even though his kingdom comes, suffering is going to increase. Que mesmo que enquanto o reino dele estivesse vindo, que o sofrimento estaria aumentando. And I'm going to invite you into this place of like just sitting in this confusion for a second. Eu gostaria de convidar vocês a sentar nesse momento agora, nessa confusão. And allow yourself to be frustrated E se permita estar frustrado and confused. e confuso. Jesus, why is this happening? Jesus, por que isso está acontecendo? It was super clear from the beginning that when you come, you're going to bring justice. Estava muito claro no início que quando você viesse, você iria trazer justiça. You're going to bring peace and life. Você traria paz, traria vida. And now I'm hearing that we're going to all be hated for your name. E agora eu estou ouvindo que todos nós seremos odiados pelo seu nome. That our brothers are going to deliver us over to death. Que nossos próprios irmãos irão nos levar à morte. So this is what Mark 13 is actually about. É isso que Marcos 13 está falando. Is the dilemma he's inviting his followers into. Ele está nos convidando a esse dilema, convidando os seus seguidores a esse dilema. And sorry to burst your bubble, guys, but this king that you've been following for this whole time, Então esse reino que você está seguindo durante todo esse tempo, that you're getting ready to crown king, esse rei que você está pronto para poder estar coroando, his next move, spoiler for next week, o movimento dele na próxima semana, is he's going to die. ele vai morrer. He's going to go to death willingly. Ele vai se entregar à morte. Good luck crowning a dead king. Isso é muito boa sorte para esse rei morto. Right? Like this is actually what they're feeling. Like, how are we supposed to crown him when he's dead? Como é que a gente vai reinar? Como é que coroá-lo se ele vai morrer? I don't know if you guys ever felt like this before. Eu não sei se você já sentiu isso alguma vez. Like how come there's this plan that God has promised, but then reality looks so different? Como é que pode esse plano que Deus nos prometeu e agora a realidade que parece ser tão diferente? How can Christ's kingdom look so wildly different than what we're expecting? Como é que esse rei parece tão diferente daquilo que a gente esperava? That's what Mark 13 is about. É isso que Marcos 13 está falando para a gente. Recently, our DBS went to Amsterdam. Recentemente, a nossa escola da Bíblia foi para Amsterdã. And we're like a pioneering school. E nós somos uma escola pioneira. Jen gathered like 6 of us ragtag staff. E aí Jen juntou todos nós. Half of us had never done the school before. A maioria de nós nunca fizemos essa escola, dos obreiros que estão trabalhando na escola. And we're going to go start this thing. Nós vamos começar essa escola. But at the beginning, in the school, we found out that one of our staff had visa issues. E aí no início a gente já começou tendo um problema com relação a vistos. And in Amsterdam, she had to leave to go to America. E na Amsterdã ela teve que sair e voltar e ir para os Estados Unidos. So all of a sudden, we were down from 6 staff to 5. E aí a gente de 6 obreiros nós passamos para ter 5. And we're like, that sucks. E eu falei, isso é chato. 20% of our staff. 20% dos nossos obreiros foi embora.
And as we were leaving, E aí, enquanto a gente estava saindo, we had another one of our staff nós perdemos mais um dos nossos get obreiros. stopped at the border Esses obreiros foi parado lá na imigração, and interrogated. interrogado. And they went through all her stuff. Eles foram para todas as suas coisas And they revoked her visa. e elas cancelaram o visto dela. So now there's 4 of us. Agora somos 4. And we're like, is this a coincidence? Será que isso é uma coincidência? Because that's almost half our staff now. Porque agora é quase a metade dos obreiros que a gente tinha antes. And we don't know what we're doing. A gente não sabia o que a gente estava fazendo. But we're feeling like, God, this doesn't make any sense. E aí a gente falou, Deus, isso não faz sentido. Jen's looking at me like, don't out me like this. But anyways, so yeah, I also was stuck in Amsterdam. E a questão é que eu também fiquei lá presa em Amsterdã. So there's a moment where there's 3 of them. Então, teve um momento que era só 3 And deles. we're like so confused, like, God, is this actually your plan, God, for us? E a gente estava muito confuso e a gente perguntou para Deus, é esse o seu plano para a gente? I know as a YM Harpenden community, Eu sei que como comunidade aqui em Jocum Harpenden, recently one of our staff got into a terrible car accident. recentemente um dos nossos obreiras estava envolvido num acidente de carro terrível. And there was a while where she was on life support, E enquanto ela estava ali na UTI, and we weren't sure what was going to happen. a gente não sabia o que iria acontecer. The whole community just devastated. Toda a comunidade estava devastada. And I remember before that talking to her about her future E antes da gente falar sobre o futuro, and what her next year was going to look like. antes de falar sobre como seria o próximo ano para a vida dela, And she was so excited. ela estava tão empolgada uns dias antes. She had all these plans and dreams. Ela tinha todos esses planos e sonhos. She was so excited just to serve God, Ela estava tão empolgada de servir ao Senhor. but just in a moment it was all ripped from her. Mas em um momento tudo foi retirado dela. And now we're not sure if she'll be able to walk again. E agora a gente não sabe se ela vai ter condições de andar novamente. I remember just hitting me like, God, this surely isn't your plan for her. E isso para mim me confrontou e falou: Deus, isso não é o seu plano para ela. She just wanted to serve you. Ela quer simplesmente te servir. And I remember just stuck in Amsterdam E ali, enquanto a gente estava presos em Amsterdã, and just this all hitting me like, why is this all happening? e tudo isso começou a vir na minha mente. Por que tudo isso está acontecendo? God, is this really what your kingdom is? Senhor, será que é isso mesmo que é o seu reino? Some of you guys are going to go on outreach in a few weeks. Alguns de vocês vão estar indo para o prático daqui a algumas semanas. Come on. Yes. And hopefully you're filled with expectation. E eu espero que você seja cheio de expectativas. Expectation for what God is going to do Expectativas daquilo que Deus vai estar fazendo in your team and in the nations. na sua equipe e na nação. Hopefully you've gotten words spoken over your team. Eu espero que você tenha palavras que foram faladas, profetizadas sobre a sua equipe. Words of what God is going to do. Palavras daquilo que Deus vai estar fazendo. I remember when I was 18, I did my DTS. Eu lembro de quando eu tinha 18 anos, eu fiz minha TED. And we had our outreach in Northern Asia. E a gente teve a nosso outreach, o nosso prático ali no norte da Ásia. And we got an opportunity to go northern Asia and be with the reindeer people. E a gente teve a oportunidade de ir ainda mais no norte da Ásia para estar com um grupo ali. The unreached of the unreached. Era um dos grupos, aqueles mais não alcançados dos não alcançados. So we took a 36-hour bus E nós pegamos um ônibus de 36 horas to northern Asia. para esse espaço do norte da Ásia. Minus 40-degree weather. Menos 40 graus Celsius. No heating. Não tinha nenhum aquecimento. We installed our own fireplace the first day we got there Eles instalaram uma lareira no dia que a gente chegou ali. to go reach these people. E para poder a gente ir, We had então, alcançar, A pastor who's going to link us with the church. um pastor nos colocou em contato com uma igreja, Bibles to give away. nos deu bíblias para poder estar dando. And the first day we got there, E o primeiro dia que a gente estava ali, all fell through. tudo não deu certo. So we're just stuck in freezing weather. A gente estava ali preso nesse clima frio. Sunlight 5 hours a day. A gente tinha... Sorry? 5 hours of sunlight a day. Ok, só tinha 5 horas de sol por dia. Just sitting in a room. E a gente estava ali sentado num quarto. God, why did you bring us here? Deus, por que você trouxe a gente aqui? There's nothing to do.
Não tem nada para fazer aqui. We literally halfway across it felt like halfway across the world A gente sentiu como se a gente estivesse literalmente lá no meio do mundo. to sit here. Para poder, você nos trouxe de longe para poder sentar aqui. But this is what Jesus is inviting us to. É isso que Jesus tem nos convidado. This is what Jesus is saying is going to happen. É essas coisas que vão acontecer. It's the reality that as the kingdom comes, suffering also will come. A realidade é que enquanto o reino de Deus está vindo, o sofrimento também vai estar vindo. And sometimes when we have an expectation of the kingdom, it doesn't meet reality. E algumas vezes as nossas expectativas do reino de Deus não vai ser de acordo com a nossa realidade. But I want you guys to notice in Scripture that the suffering never has the last word. Mas eu quero que vocês saibam que na palavra, o sofrimento nunca tem a palavra final. Mark 13, 24 through 27 Marcos 13, 24 a 27. says, "In those days after that tribulation, the sun will be darkened, the moon will not give its light, and the stars will be falling from heaven." Literally the end of the world. "And the powers of the heaven will be shaken, and then they will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. And he will send out his angels and gather his elect from the four winds and from the ends of the earth to the ends of heaven." You'll see throughout Scripture that death never has the final word. Você vai ver através da escritura que a morte nunca tem a palavra final, That there always will be a victory. que sempre vai haver vitória, That it will never end in suffering. que nunca vai terminar em sofrimento, That there will be a day where suffering will end. que vai haver um dia onde o sofrimento irá terminar. And so in your time of maybe struggling, Então, nesse momento onde você está lutando, of not being able to see the kingdom, onde você não consegue perceber ou ver o reino, there's hope because there will be a day when suffering will end. existe esperança porque vai haver um dia onde o sofrimento vai acabar. But I think the most beautiful thing about Matthew, Mas o que é mais lindo nesse livro de Marcos, sorry, Mark, desculpa, Marco, the most beautiful thing about Jesus describing the kingdom of God que quando Jesus começa a descrever aqui o reino de Deus, is how he describes his kingdom. é como ele descreve o seu reino. And that his kingdom actually seems to be an invitation into suffering. Que o reino de Deus parece ser um convite ao sofrimento. That even though suffering will end, our job in the moment Que mesmo que o sofrimento acabe, o nosso trabalho nesse momento is actually maybe to step into suffering. é que nós venhamos estar entrando, dando um passo em direção ao sofrimento. I remember walking the streets of Amsterdam Eu lembro que eu estava caminhando nas ruas de Amsterdã with our staff who was rejected at the border. com a nossa obreira que foi rejeitada na imigração. And we're just like sad. E ela estava triste. It's probably raining at the time. Estava provavelmente chovendo. But I remember at that moment thinking about the kingdom E eu lembro naquele momento pensando sobre o reino. and the Beatitudes in Matthew 5. E das bem-aventuranças ali em Marcos 5. So good. Tão bom. And I rewrote them. E aí eu li de novo. So here's my translation. Aqui está a minha tradução. But I recommend you read them in your own time. Eu recomendaria você ler no seu próprio tempo. And this is how Jesus describes his kingdom. É dessa forma que Jesus descreve o seu reino. The kingdom come. They won't be on the screen. Sorry. Não. The kingdom comes when things don't go our way. O reino vai vir quando as coisas não vão estar do jeito que você quer. The kingdom comes when we are broken, O reino de Deus vai vir quando você estiver quebrado, because it's a sign that the world will ultimately be redeemed. porque os sinais do mundo vão estar sendo redimidos. The kingdom comes when we're rejected by the world, O reino vai vir quando você for rejeitado pelo mundo, trusting that behind the suffering there is a good God with a good plan. acreditando que mesmo atrás do sofrimento existe um Deus bondoso. The kingdom speaks to hope that we cannot see, but we're invited to trust into. O reino fala sobre uma esperança que nós não podemos ver, mas somos convidados a confiar. The kingdom promises that he will bring about the redemption of all things in his good timing. O reino vai vir quando a gente acredita que a redenção vai vir no tempo dele.
The kingdom tells us that a humble response in suffering is more important than the injustice of the suffering itself. O reino vem ou é estabelecido quando quando uma resposta humilde ao sofrimento acontece no momento de injustiça. It's crazy because Jesus is so aware that things aren't going to go our way. Jesus, ele sabia que as coisas não iriam acontecer do nosso jeito. He says in verse 20 that this is the worst thing that's going to happen that the world has ever seen. Ele fala no versículo 20 as piores coisas que as pessoas nunca viram antes. But could it be that the kingdom is actually inviting us into that time of suffering? Será então que Deus estava convidando ali a gente a dar esse passo em direção ao sofrimento? Could it be that actually taking a step into it allows us to see the full kingdom? Será que quando a gente dá esse passo em direção ao sofrimento, a gente passa a ter condições de ver todo o reino? In 2 weeks, we'll see that Jesus is going to go into heaven. Em 2 semanas veremos então que Jesus vai ser ascendido aos céus. But what I find so interesting is the next time someone sees Jesus. Eu acho interessante que a próxima vez que alguém vê Jesus It's in Acts chapter 7. foi em Atos capítulo 7. And Stephen has just delivered a speech. Depois que Estevão falou deu o seu sermão. And the Jews have picked up stones to stone him. E as pessoas pegaram pedras para poder apedrejar Estevão. But it is in the moment of giving his life up for Jesus E foi naquele momento ali onde ele estava entregando a sua vida por Jesus, that he sees the skies open up é que ele vê então o céu se abrindo and he sees the reality of the world. e ele vê a realidade do mundo. Jesus is standing at the right hand of God. Jesus está ali estendido ao lado direito de Deus. Jesus is enthroned. Jesus estava ali entronizado. Jesus has the victory. Jesus tinha vitória. As we enter into a time of response, Aqui, quando nós entramos nesse momento onde nós vamos estar respondendo a essa palavra, I felt like maybe there's some of you in the room that are maybe carrying some suffering with you. talvez alguns de vocês tenham carregado algumas coisas com você. That there's things that you've experienced in life Algumas coisas que talvez você experimentou em Deus, that you shouldn't have experienced. que você não deveria ter experimentado. That there's things that suck. Algumas coisas que foram chatas. And I just felt like there was an opportunity tonight for Jesus to come and to take to be your comfort. Eu acredito que existe uma oportunidade hoje para que Jesus venha ser seu conforto. And to reveal himself as enthroned on heaven. E se revelar entronizado nos céus. I just felt like he was saying to whoever this is that's feeling this, Eu não sei para quem é essa palavra, mas eu sinto que te falar that there will be a day that he'll wipe every tear from your eye. que vai haver um dia onde todas as lágrimas serão enxugadas. I just felt like there was maybe some other people Eu senti ainda que tem uma outra pessoa that felt like maybe there is an invitation from God que talvez haja um convite de Deus to go into a hard place, de ir para um lugar difícil. but maybe you felt a little bit of fear. E talvez você está sentindo medo de ir para esse lugar. Maybe you don't really want to step there Talvez você não queira dar um passo em direção a esse lugar, because you're afraid it will hurt. porque você está com medo de que talvez te machuque. And I felt like tonight there's an invitation that Jesus is asking you, would you take the step? E eu acredito que Jesus está te falando hoje, está te convidando. Será que você pode dar esse passo? Would you trust that I'm on the throne, Será que você acredita que eu estou aqui no trono, even if you can't see it? mesmo que você não consiga me ver? So if that's you, we'd love to come and pray for you. Se é você, gostaríamos de estar orando por você. We're going to enter into a time of response Quando nós entrarmos agora nesse tempo onde vamos estar respondendo, where we can come and glorify God que nós podemos vir aqui e glorificar a as Deus the one who is on the throne. como aquele que está entronizado.